Muito bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Como os irmãos sabem, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento e guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E a graça que é um favor imerecido, ao que nós não merecemos e Deus nos dá gratuitamente, graciosamente. Amém? Meus irmãos, sigamos então na exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, como está na sua Bíblia, também pode ser chamado Atos do Espírito Santo, através da igreja. Pode ser chamado também Atos do Senhor ressurreto, através da igreja. E podemos também chamar sobre a história da igreja primitiva. Então, esse livro é o único livro histórico do Novo Testamento. No Antigo Testamento há 12 livros históricos. No Novo Testamento há esse livro histórico. Então, como livro histórico, devemos entender que esse tipo de literatura merece uma interpretação condizente com qualquer livro de história, ok? Então, estamos aprendendo na Escola Bíblica Dominical sobre interpretação bíblica hermenêutica. Bom, até aqui o que nós vimos? Nós vimos então a ascensão de Jesus, nós vimos a grande comissão, nós vimos aqui a descida do Espírito Santo, a inauguração da igreja, nós vimos aqui que a igreja é perseguida, os apóstolos são perseguidos, que há oposição explícita, implícita, existe todo tipo de ataque para que aquele pequeno grupo que começa a crescer e começa a pegar volume, e já milhares de pessoas obedecendo à fé, e a perseguição ela começa a ficar mais intensa, mais direta, então fazem tudo para que o cristianismo não se desenvolva. E aí também nós vimos no capítulo 5 que há uma infiltração aqui, há pessoas que são membros da igreja e que eles deixam ser usados por Satanás. Então nós vimos aqui que o inimigo ele trabalha de forma muito sutil também, ele pode trabalhar fora, um ataque de fora para dentro, como também um ataque na própria membresia, né? Por isso que nós vamos sempre estar vigilantes para que não sejamos usados por Satanás para uma situação que venha trazer um mau testemunho à igreja, que venha trazer alguma situação que vai prejudicar a vida saudável da igreja. Eu me refiro a um casal chamado Ananias e Safira, que então eles... alguns comentaristas vão dizer que por conta da notoriedade dada a Barnabé no final do capítulo 4, então Barnabé ele é destacado porque ele faz algo muito peculiar e que se torna exemplo. Ele vende suas propriedades e bens, entrega com um coração aberto, sincero, para que não haja nenhum necessitado naquela multidão que está chegando à igreja. E aí, aquele casal vê que que Barnabé ele tem notoriedade, ele tem destaque, e talvez eles queiram a mesma coisa, e eles querem então dar e não dar. Dizem que deu tanto, não teria nenhum problema se desse parte ou inteiro. O problema é que eles mentiram ao Espírito Santo. É o texto que prova, para o testemunho de Jeová, que o Espírito Santo é uma pessoa. Não se mente a uma força ativa, se mente a uma pessoa. E o texto diz que eles mentiram a quem? Ao Espírito Santo. E Deus agiu matando aquele casal. Então, como nós vimos que Deus matou aquele casal, né? Algo que vinha acontecendo no Antigo Testamento e de forma muito surpreendente acontece também no Novo Testamento. E aí então vem o testemunho, vem o poder de Deus, nós temos então pureza, poder, proclamação,
perseguição, tudo isso envolto no capítulo 5. E agora nós seguimos a última parte, que é dos versos 33 a 42. Então, por gentileza, abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, dos versos 33 a 42. Nós temos aqui o início da perseguição, eles veem que algo extraordinário aconteceu, a libertação, e quem liberta são os anjos, para o grupo que não acreditava em anjos, não acreditava em ressurreição, então eles se sentem tão incomodados porque é as duas coisas que eles não creem. Os apóstolos estão falando sobre a ressurreição de Jesus e a intervenção angelical. Então as duas coisas que esse grupo religioso, por incrível que pareça, não acreditavam, e eles são censurados pelos fariseus, inclusive, porque os fariseus mostram essa falha na teologia dos saduceus, e os saduceus são expostos a uma situação que lhes deixa muito desconfortável, além da possibilidade da perca do poder. O segmento mais dominante nessa época são os saduceus. O que detém o poder do templo são os saduceus. E aí, então, com isso, eles ficaram muito, muito bravos e cogitam matar os apóstolos. Só que entra um personagem, Gamaliel, como nós vemos. Há um conselho aqui. Um conselho muito interessante, que devemos analisar em seu contexto. Não aplicável a todas as circunstâncias, mas naquela situação há uma constatação importante de grupos no passado que tiveram também uma notoriedade, cresceu o grupo, ele cita aqui dois líderes, e que aquele movimento daqueles dois líderes acaba entrando no ostracismo e desaparecendo quando então é morto o líder. E eles pensam, bom, quem é o líder? Jesus. Jesus foi morto. Então, logo, logo, isso aqui não vai perdurar. Mas Gamaliel diz assim, se é de Deus, se não for de Deus, vai cair numa falência no tempo. Não vai passar pelo crivo da história. Se for de Deus, vai continuar, ninguém vai resistir. E se nós tentarmos resistir, estaremos lutando contra Deus. Gamaliel é um personagem que aparece pouco, mas ele tem uma autoridade. As pessoas entendem que ele é um grande líder espiritual. Gamaliel foi professor de quem? Saulo de Tarso. Então era uma pessoa que tinha notoriedade, que tinha autoridade, e com essa palavra de Gamaliel, eles desistiram, pelo menos por enquanto, de matar os apóstolos. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã a respeito da mensagem, que a mensagem de Cristo sempre triunfará apesar da oposição. A mensagem de Cristo sempre triunfará apesar da oposição. Veja que o próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus diz, Simão Barjonas, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Não é Pedro. A pedra é a declaração de Pedro. A declaração da igreja. A declaração dos apóstolos. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Tu és o Filho do Deus vivo. Essa é a proclamação. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Muito bem. Então, Jesus acrescenta, edificarei a minha igreja. Sabe quem tem a prerrogativa de edificar a igreja? Jesus. Ele diz, eu edificarei a minha igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos entender o que é essa porta do inferno, né? Muitos levam para uma batalha espiritual, né? Aqui está falando só de batalha espiritual. Aqui está falando que a igreja está acuada, e aí. Não, é o contrário. O inferno é a palavra Hades, no grego, e a palavra. Fugiu. Estava com a palavra aqui na boca. Sheol, Geena, Geol é mais usado. Sheol. Estava com as letras no hebraico e estava esquecendo do português. Sheol significa lugar dos mortos. Tanto é que lá em Apocalipse 20 deu o Sheol, deu o Hades, os seus mortos. Quer dizer, então é o lugar, o conceito de morte é o conceito de lugar. Lugar onde as pessoas vão depois da morte. 2 compartimentos no Sheol, antes da descida de Jesus ao Hades, o compartimento dos justos e o compartimento dos ímpios. E ali, então, Jesus leva cativo o cativeiro, né? Então, inaugura-se, então, o paraíso, tá? Que é Éden, é a mesma coisa. Paraíso, paradiso por persa, é o Éden do hebraico. Então, quando a gente fala paraíso de Deus, nós estamos falando do Éden. O Éden, delícias, jardim das delícias, né? Então, não imaginemos como vai ser isso, há alguns vislumbres, mas é um local, um lugar maravilhoso para quem crê em Jesus Cristo. Então, o que Jesus está dizendo? Que o seu testemunho, Pedro, o seu testemunho a respeito de mim, porque Evangelho e Jesus é a mesma coisa. Quando se prega o Evangelho, se fala sobre Jesus. Então, eu sou, essa declaração sua mostra quem eu sou, e eu edificarei a minha igreja. Essa é a pedra. E as portas da morte eterna, não prevalecerão contra esse testemunho. Então, nós temos esse texto aqui, isso vivenciado pelos apóstolos e pela os primeiros cristãos. Ou seja, a mensagem de Cristo sempre triunfará, mesmo diante a oposição. Então, nós temos aqui no texto 3 ações que nos tornam participantes do plano de Deus. Esse registro aqui, desse texto, mostra algumas ações que os apóstolos e a igreja tiveram e que caracterizaram como participantes da Missio Dei, da missão de Deus. Porque para a missão de Deus, Deus tem uma igreja. Então, os anjos gostariam de fazer a proclamação, mas por alguma razão, e Deus é sábio em tudo que faz, ele disse, não, eu tenho uma igreja para fazer isso. Eu tenho a igreja de Jesus. Jesus Cristo, ele tem a sua igreja. E a igreja vai fazer. E vai fazer. Sabe por quê? Isso é tão certo, porque isso é profecia bíblica. Lá em Apocalipse diz, né? De todas as tribos, povos, línguas e raças estarão diante do trono do Cordeiro. Para que todas as tribos, todas, não são algumas, etnias. Sabe quantas etnias existem hoje, segundo dados e pesquisas? 16 mil. 16 mil. Cerca de 7 mil foram alcançadas. Metade ainda não.
metade da metade são etnias não alcançadas, ou seja, que tem menos de 2% da população cristã. Por isso que precisam de ajuda internacional. Bom, quais são as ações, então, que fizeram com que eles se tornassem participantes e devemos aplicar para nós quais ações que devemos fazer para nos tornarmos participantes da Missio Dei. Vamos ver. Primeiro, reconhecer a ação de Deus antes de agir. Segundo, perseverar mesmo diante das situações adversas. Terceiro, encontrar alegria no sofrimento por uma causa maior. Quarto, testemunhar em todas as circunstâncias, em todos os ambientes, em todos os níveis de relacionamento. Vamos então por partes, cada uma dessas ações, ok? Primeiro, reconhecer o agir de Deus, a ação de Deus, antes de tomarmos alguma atitude, algum procedimento ou o início de alguma estratégia. Como que nós vimos isso no texto? Exatamente, o texto começa. Ele começa então com essa registro que eles estão enfurecidos, querem matar os apóstolos. No versículo 34 do capítulo 5 vai dizer assim: mas levantando no conselho um certo judeu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A esse ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhes deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E por incrível que pareça, todos concordaram com esse conselho. Não, tem razão. Tem autoridade, tem razão, os argumentos foram suficientes. Então, tá. Vamos açoitá-los, vamos ameaçá-los, né? E deixa que o tempo vai dizer quem é quem. E eu fiquei pensando, até que ponto esse conselho de Gamaliel, ele nos ajuda? E o que ele nos atrapalha? Primeiro, ele nos ajuda, talvez, nesses aspectos que devemos, antes de agir, devemos então ver o que está acontecendo, avaliar se é uma obra que Deus está direcionando. Permitir que a história de Deus fale por si mesma, poupando esforços desnecessários. Então nós temos duas situações. A situação de que o conselho, ele não é inspirado, ok? O registro do conselho é inspirado. Os irmãos, se não chegar a esse ponto, vão chegar nesse ponto nas aulas da EBD.
Não é o fato que é inspirado, é o registro do fato que é inspirado. Por exemplo, a mentira de Abraão não é inspirada. Mas o registro, sim. Então, quando a gente olha para um livro de história, a gente tem que ter essa noção. O conselho é inspirado? Não. O registro do conselho, sim. Agora, por que foi registrado o conselho? Primeiro, para contar a história, para dizer os fatos. Né? Que esse conselho, de certa forma, trouxe algo atemporal. Então, numa análise atemporal, nós podemos dizer o seguinte: qualquer movimento religioso que não é de Deus vai falecer, vai acabar. É questão de tempo. Vamos pegar os muçulmanos. Estatisticamente, a religião que mais cresce hoje são os muçulmanos. Nós estamos falando de um contingente de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. O cristianismo ainda continua sendo a maior religião de todas as religiões. Então, temos pessoas sinceras, temos pessoas insinceras, temos muçulmanos nominais, temos também cristãos nominais. Cristãos puramente religiosos, que cumprem uma agenda religiosa, mas não transfere isso para a vida no dia a dia. Porque se pensarmos sem essa questão da atemporalidade, então, peraí, se os muçulmanos que mais crescem, então eles estão certos. Se num bairro ou numa cidade os testemunhos de Jeová crescem, é porque eles estão certos. Então, por isso que o conselho de Gamaliel, ele não deve ser considerado como um conselho inspirado. Ele deve ser analisado em seu contexto, no qual, de certa forma, Deus usa um líder religioso, porque ali a história mostra que os principais proclamadores da palavra, antes da conversão de Paulo, são exatamente aqueles que estão nas mãos dos saduceus. Ok? Então, só para os irmãos entenderem. No entanto, esse conselho, se nós analisarmos na questão de tempo, não nos ajuda. Mas se considerarmos em questão de atemporal, nos ajuda para entender o seguinte: que qualquer segmento, qualquer religião do mundo, existem milhares de religiões, elas vão falecer, é questão de tempo. Elas vão se descontinuar. Quando Jesus voltar, acabou. Né? Vai ter, talvez, a religião do anticristo. Né? Ou vai ter uma certa preservação, mas é apenas questão da história humana. Isso não continua na eternidade. Então, nós devemos sempre adotar uma postura de análise dos fatos antes de condenar ou rejeitar qualquer tipo de movimento, de qualquer tipo de ação, de qualquer tipo de estratégia, de qualquer ação que a igreja venha fazer. Devemos, então, avaliar se é sustentado pelos propósitos divinos. Ok? Então, isso dá uma certa prudência, porque a palavra de Gamaliel é resumida em uma palavra: prudência. Vamos ter prudência. Vamos analisar. Vamos dar tempo ao tempo. Né? Vamos ver até onde isso vai. Nós temos história aqui assim, assim, de dois. Bom, então, devemos, então, reconhecer o agir de Deus antes de agir. Porque quando nós entendemos para onde o Espírito Santo está soprando, não foi isso a palavra de Jesus a Nicodemos? O Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. E é interessante que ele vai dizer assim:
assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o homem de Deus, ele tem essa percepção da onde o Espírito Santo está soprando, aonde o Espírito Santo está direcionando, o que o Espírito Santo está fazendo, né? Então, eu coloquei lá no WhatsApp uma frase, né? Uma oração. Não me deixe, Senhor, não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Então, quando nós agimos segundo o poder de Deus, as coisas fluem, as coisas acontecem. E porque é interesse dele que a proclamação do Evangelho ela se ganhe em número, intensidade e a nível mundial. Segundo lugar, perseverar mesmo diante da oposição. Os apóstolos sofreram açoites, chicotadas. Imagine o que é isso. Quem aqui já apanhou dos pais quando era criança? Para quem está nos assistindo, a risada se dá por conta que o filho foi um dos que levantaram a mão mais rápido aqui. Foi um membro da igreja e a mãe dele está aqui, né? Então, Vitória já apanhou quando era criança, né? Eu preferia apanhar 10 vezes da minha mãe do que uma vez meu pai. Não, meu pai era. Ele não tem noção do que. Eu assim, fazia de tudo para não apanhar do pai. Eu preferia apanhar da mãe do que apanhar do pai. Para vocês terem uma ideia. Uma vez eu apanhei de taco. Sabe esses tacos de bilhar? Do lado contrário. Pegou do lado contrário. Você já apanhou com fio de ferro? Sabe que quando pega o fio? Varinha de marmelo. Essa é clássica, né? Beatriz apanhou muito da mãe? É. Já apanhei tanto que tudo marcado. Minha mãe pegou um caneco de água e pôs um punhado de sal e ainda jogou em mim. Ô louco, esse é. Bom, não fugindo muito aqui, eu só queria ilustrar o seguinte, que não doeu. Agora imagine chicotadas. E assim, não é chicotinho não. Na ponta dos chicotes havia, eles colocaram na ponta ossos, metal, para justamente quando batesse, agarrava as pontas do chicote, agarrava nas costas, na pele, ia puxando. Agora imagine, diz que ninguém aguentava 40. Por isso que falava 40 menos 1, 39. Então, eles sofreram, mas eles foram perseverantes. Perseverantes. Existem outros tipos de sofrimento. A fé madura não abandona a missão quando surgem obstáculos, mas encontra novas formas de avançar. Toda barreira aparentemente pode se tornar oportunidade para uma criatividade ministerial. Então é interessante, fiquei pensando, né? Depois eu quero fazer algumas aplicações para a nossa igreja. O que podemos ter em termos de criatividade, entendendo ser a vontade de Deus, né? Porque é a vontade de Deus, né? A proclamação da palavra. Terceiro lugar, terceira ação que nos faz participantes, que mostra aqui que eles foram participantes da proclamação do avanço do evangelho e como que nós podemos também ser participantes. Então, terceiro lugar, encontrar alegria no sofrimento por uma causa maior.
Não é que eles eram masoquistas. Não. Eles, assim, eles se alegraram porque eles foram considerados dignos de sofrer por Cristo. Pensa o que é isso. Às vezes a gente tem sofrimentos na vida, né? Às vezes sofrimentos por conta da contingência da própria vida. Às vezes nós temos sofrimento por conta de um ente querido que está sofrendo. Às vezes temos sofrimento por conta da saúde. Às vezes nós temos sofrimento por conta dos nossos erros mesmo. Mas aqui está falando de um sofrimento por uma causa maior. Ou seja, aqui é o início. O livro de Atos mostra exatamente o início. O início de um movimento de amor, o início de um movimento mundial, o início que abençoa as famílias na terra. Isso aqui está lá no Antigo Testamento, lá para Abraão. Quando Deus diz a Abraão, capítulo 12 de Gênesis, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que lhe mostrarei. Engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Abençoarei todas as famílias da terra. Veja que o plano de Deus continua, é isso. Quando disse para Adão e Eva, crescer e multiplicar e encher a terra, por quê? Porque o ser humano foi criado para o louvor da glória de Deus. O ser humano estando, ele em todo o planeta que Deus criou, a glória de Deus vai ser mundial. Então, a obra missionária, a obra de proclamação só existe porque a adoração universal não existe. No dia que houver adoração universal, não precisa mais. No dia que você for for promovido para a glória eterna, acabou. Você não vai precisar mais. Missões não se faz no céu, missões se faz aqui na terra. Proclamação do evangelho aqui na terra. Então, precisamos aproveitar o tempo que nós temos, que não sabemos quanto tempo nós temos. Tem muito jovem que pensa assim, eu tenho uma vida toda. Não, quem disse? Tem muita gente que está já numa certa idade e fala assim, está acabando meus dias. Não, quem disse? Quantos anos fez seu pai? 90, 91. E está inteirinho. Inteirinho. Lúcido, tal, conversa, tal, saúde. Né? E ninguém sabe. Quem sabe é Deus. Mas o tempo que nós temos, que é hoje, devemos o quê? Participar de uma causa maior. E a causa maior é a redenção da humanidade. A causa maior é a glória de Deus entre todos os povos. Nossa visão, ela precisa ganhar internacionalidade, intencionalidade. Ela precisa ter uma visão de Deus, como Deus vê. Né? Então, a alegria dos apóstolos não vinha da ausência de dor, mas da convicção de que eram dignos por causa de Cristo. O sofrimento ganha significado quando alinhamos a um propósito transcendental. Eu estou sofrendo aqui, mas lá na frente vai ter o resultado. Hoje, muitos que têm uma certa formação, têm um certo destaque, seja ele acadêmico, seja ele profissional, porque teve que sofrer antes, abrir mão de algumas coisas para poder chegar a uma posição. Isso é transitório, isso é humano, isso é para esse tempo. Imagine você abrir mão de algumas coisas, abrir mão de alguns recursos, talvez, abrir mão do tempo para algo maior, uma causa maior. Tem gente que dá sua vida por conta por ser patriota, nada contra, mas é pequeno diante da revelação da palavra. Não que não devemos ser.
mas a nossa causa é muito maior do que um determinado país, determinado time de futebol. Tem pessoas que dão sua vida para um time de futebol, etc. Quarto e último, testemunhar em todos os espaços. E até eu coloquei aqui uma nota, testemunhar em todas as circunstâncias, em todos os ambientes, em todos os níveis de relacionamento. Nós podemos ver isso quando eles ainda, mesmo sendo ameaçados, veja comigo aí, no versículo 40, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, e deram de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Último versículo. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Não cessavam. No templo, nas casas. Ou seja, templo e casa. Templo, lugar religioso. O lugar de reunião. O lugar da sociabilidade dos crentes, daqueles que temem a Deus. Casa é o dia a dia. Então, esse equilíbrio de templo e casa. Então, tanto uma atividade muito consistente no templo, vamos assim dizer, e uma atividade muito consistente nas casas. Seja nos pequenos grupos, nos nossos PGMs, seja no dia a dia, em nossos relacionamentos interpessoais. Dietrich Bonhoeffer, ele era diretor de um seminário alemão, na época de Hitler. Não sei quantos já leram a história de Dietrich Bonhoeffer, mas vale a pena ver essa biografia. Ele era diretor de seminário e ele foi uma das pessoas que tentou matar Hitler. E ele desenvolve a ética do mal maior, mal menor, mal maior. Ele escreve sobre discipulado, ele escreve sobre a questão da graça, que muitos consideram como uma graça barata, ou seja, que não custou nada, então vive a vida cristã de qualquer jeito. Então, ele tem um testemunho de resistência, de sofrer, inclusive ele é condenado e ele é fuzilado pelos soldados de Hitler. Né? Um homem que se posiciona e que paga o preço do seu testemunho. Né? Ele disse uma frase interessante. O sofrimento é a confirmação do meu chamado. Bah. Ou seja, na perspectiva dele, o sofrer por Cristo, o privilégio que Deus estava lhe dando por sofrer por... Aliás, antes de ser fuzilado, ele ficou na prisão há muito tempo. O John Barney escreveu o livro best-seller, além da Bíblia, abaixo da Bíblia, aliás. A Bíblia é o best-seller, tá? De toda a humanidade. Não existe outro livro que tem maior exemplares e que atingiu o maior número de pessoas do que a Bíblia. Desde Gutenberg, na imprensa de Gutenberg, que foi o primeiro livro. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, nas prensas do inventor da imprensa, né? Do papel impresso, dos tipos que fazem essas letrinhas. Gutenberg. Foi o primeiro livro, é o livro mais lido e mais vendido do mundo. Um dos clássicos da literatura cristã chama-se O Peregrino.
Vale a pena também ler esse livro. Tem até filmes infantis, inclusive. Filme infantil, filme de adulto, sobre a história, sobre o peregrino. Este homem, ele escreveu quando estava na prisão. E aí o que acontece? Ele se tornou, ele era um preso que se tornou famoso. E aí o governo, começaram a pressionar o governo assim, mas tem que libertar esse homem. Esse homem está escrevendo coisas maravilhosas. Não, mas ele é contra aqui, ele é contra o regime, ele é contra... Não, tá bom, vamos libertar. Falava assim para John Bunyan, nós vamos te libertar, porque ele foi preso por pregar em praça pública. Nós vamos te libertar para você não mais pregar, tá bom? Com essa condição. Se você pregar, nós vamos te prender de novo. Sabe o que ele fazia? Ia lá e pregava. Ele ficou muito, muito tempo preso. Então, irmãos, imagine essa perspectiva. Até que ponto eu estou sofrendo por Cristo? Até que ponto eu estou renunciando a algumas coisas? Às vezes prazeres, às vezes tempo, por amor a Cristo. Prática. Vamos para a prática. Sugestão. Tenha um diário de perseguições e vitórias espirituais para refletir como Deus usa cada adversidade. Partindo do pressuposto que, se porventura você está sofrendo algum tipo de censura, algum tipo de ação contra você, pelo fato de você se posicionar como cristão. Às vezes, a gente recebe perseguição de quem? De familiares não crentes. Às vezes, a gente sofre perseguição no ambiente de trabalho. Quando eu trabalhei na Comgás, eu sofria muita perseguição. E é interessante você registrar isso de alguma forma. Às vezes seu filho está sofrendo perseguição na universidade. Então, assim, a perseguição, ela pode ser ostensiva, ela pode ser explícita, ela pode ser como prender, como até matar, porque até hoje o grupo mais perseguido na história da humanidade são os cristãos. Não existe outro grupo ou algum outro segmento mais perseguido ainda hoje a mártires. Pega países africanos aí, pega países muçulmanos, ainda existe, a imprensa não fala sobre isso. Você quer ter uma noção sobre o que está acontecendo hoje? Entra lá no site de Portas Abertas, uma missão que tem dados mais atualizados dessa perseguição que os cristãos sofrem. Agora a gente pensa assim, o que eu tenho a ver com isso? São nossos irmãos que estão sofrendo por amor a Cristo. E talvez você não sofra esse tipo de perseguição, obviamente, porque nosso país ainda, não quero ser nenhum profeta aqui, nesse sentido, não é essa a intenção, mas se você for ver o histórico de países que hoje são fechados para o Evangelho, começou assim mesmo. Sabia que Coreia do Norte, que é o país que mais persegue, o país mais fechado do mundo, está no primeiro item dos países que oferece perseguição. O primeiro há anos. Não é a Arábia Saudita, não. É Coreia do Norte. Sabia que a capital da Coreia do Norte já foi considerada, antes da divisão, né? Coreia. A capital da Coreia, que hoje é a capital da Coreia do Norte, foi considerada a Jerusalém da Ásia. Havia muitos cristãos lá.
Muitos. E aí veio algo, não preciso dizer, que vocês sabem, que está aqui também, de certa forma. Como testemunhar? Então, primeira dica, registre. Eu me posicionei como cristão no trabalho. Uma vez um motorista de aplicativo falou assim, pastor, se eu falar de Jesus, eu vou receber pontinhos negativos, ou não vou receber estrelinhas. Eu falei, você prefere receber estrelinhas do aplicativo, ou você prefere a coroa da glória que Jesus Cristo nos dá? Pastor, assim não vale. Ué, você me colocou uma situação, estou te colocando a situação bíblica, né? Que vale mais? Né? Também, para ser um testemunho vivo, em qualquer lugar, é preciso observar o contexto e adaptar a linguagem e manter a coerência entre vida e fala. Não é só vida, não, é fala também. Como também não é só fala, não, é vida também, as duas coisas. No trabalho eu estudo. Como que eu me porto no trabalho e estudo? Primeiro, observe o ambiente de trabalho, o ambiente onde você estuda. Comece conversando a respeito de assuntos. Assuntos que pode ser o cotidiano e se aprofundar esses assuntos. Use gestos de serviço e ajuda prática como porta de entrada para o Evangelho. Então, primeiro, ouça. Segundo, preste um serviço. Terceiro, seja simpático. Seja feliz, seja alegre. É o seu testemunho. Porque o indivíduo que chega numa segunda-feira alegre no serviço traz impacto. Porque geralmente as pessoas chegam no serviço tristes, deprimidas. Uma semana inteira pela frente para trabalhar. Mas escolha a alegria, escolha a felicidade, porque você tem algo maior e o mais importante é o testemunho que você vai dar. Faça perguntas sinceras sobre valores, motivações, mostrando interesse genuíno. Pergunte. Você quer começar um diálogo? Pergunte. O que se perguntar? O que podemos perguntar às pessoas para esse diálogo intencional? Como foi sua infância? Onde você... Perguntas que a gente usa, inclusive, no PGM, né? Como que você está lidando com essa situação? A pessoa, de repente, mostra uma certa vulnerabilidade, mostra um certo problema, uma certa dificuldade. Né? Como você está lidando com essa situação? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso orar por você? Eu posso levar o seu nome para a minha igreja orar? Nós temos lá o culto de manhã e tal. Nós temos... Veja, irmãos, isso é algo intencional. Fazer essas perguntas sinceras. Compartilhe histórias pessoais de transformação sem impor doutrinas. Conte histórias de transformação. Conte as bênçãos. Sabe, você pode contar as bênçãos, e é muito bom quando a gente ouve as bênçãos, né? As respostas de Deus na nossa vida. A gente compartilha com os irmãos, compartilha um pequeno grupo. Por que não compartilhar com os amigos de trabalho? Com os colegas de estudo? Assim, fazendo uma leitura de que essa pessoa, ela poderá ser uma pessoa crente no Senhor Jesus. Como se você estivesse conversando com um irmão em Cristo. Às vezes se conta coisas com tanta alegria,
com tanta dedicação, e tem pessoas que gostam de assunto que vai conversar sobre isso a vida inteira, se deixar. Por que não falar das coisas espirituais, das coisas que você valoriza como crente no Senhor Jesus? Isso no trabalho, em casa, com a família e amigos. Valorize momentos diários. Uma refeição, um café, uma tarefa compartilhada. Seja vulnerável ao falar de lutas e vitórias, convidando a empatia. Então, não mostre que você é um super crente, sem nenhuma dificuldade. Mostra que você é um ser humano que precisa da graça de Deus, precisa do poder de Deus, porque o destaque não é na sua resiliência, mas é na graça de Deus que é combustível para a sua resiliência e perseverança. Tenha um posicionamento de, depois do trabalho, ter momentos de oração em grupo e leitura da Bíblia em grupo, incluindo as pessoas, sem forçar a participação. Ou seja, encontre um tempinho, sei lá, há pessoas que conseguem fazer isso um tempinho na hora do almoço. Vamos separar uns 15 minutinhos aqui. Quem quiser, vem aqui, nós vamos ter um momento de oração e vai ter uma leitura bíblica. 15 minutinhos. Uma vez por semana. Depois do expediente. Vamos fazer um estudo bíblico? Que tal? Você gostaria de fazer? Você gostaria de fazer? Tal? Lembre-se, quem administra os resultados é Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Como a gente vai saber se as pessoas... E por incrível que pareça, às vezes, aquilo que tem em nossa mente, pensando que ninguém vai se interessar, muitas vezes nós somos surpreendidos por pessoas que, poxa, 15 minutinhos de oração durante a semana? Que custa? E quem vai se aproximar? Aqueles que estão passando por lutas. Aqueles que precisam de alguém para ouvir. Eu conheço uma pessoa que começou muito simples, uma determinada empresa, e a coisa foi crescendo, não só com os operários, mas agora com chefes de departamento, superintendente, chegou na diretoria, na presidência da empresa. A coisa foi crescendo, que houve conversões, batismos, por conta de um posicionamento e uma atitude muito simples. Vamos ter um tempo de oração? Vamos ler a Bíblia? Crie tradições, então, nesse sentido. Escute mais do que fala. Demonstre amor incondicional antes de apresentar argumentos. Ambientes digitais. Nós temos aqui a transmissão. E, meus irmãos, só permita-me uma exortação em amor. Eu tenho visto as visualizações, têm sido muito poucas. Mesmo nós sendo um grupo pequeno, tem muita gente que não vê. Às vezes não vem no culto e não vê a pregação. Não vê o estudo. Agora está sendo gravado os estudos bíblicos, né? Eu falei, gente, peraí. Até que ponto nós somos interessados em nossa igreja mesmo? Até que ponto a gente está compartilhando? Não precisa ser compartilhar a mensagem inteira. Faz um recorte. Pega uma fala, pega uma expressão, pega algo, né? Para divulgar, Isso também é testemunho. Devemos usar as redes digitais. Não exclusivamente, eu acho. O mundo educacional, fiquei sabendo ontem, o mundo educacional está migrando para o híbrido.
Algumas faculdades já não são mais permitidas EAD. Então, só o contraponto aí para vocês entenderem. Psicologia, por exemplo, já não mais. Medicina, sem nem pensar. Então, lógico, tem que ter interação, chamar, tal. Mas se não pode, pelo menos veja lá a transmissão, veja o que o pastor pregou, o que o presbítero ensinou, vê lá, porque é uma sequência importante. E, além disso, a divulgação para outras pessoas. No dia a dia, na fila do supermercado, no restaurante, como devemos fazer o testemunho? Leve sempre folhetos, livretos. Crie o hábito de entregar. Se você já faz isso, glória a Deus, continue, não desista. Só na eternidade a gente vai saber o resultado de ações simples como essas. Leve um folheto, leve, está na fila, leve, vai no frentista, entrega, convida. Aproveite situações cotidianas para ouvir angústias e oferecer uma palavra. Por exemplo, você está lá na fila do supermercado. Aí uma pessoa reclama assim, o preço do alimento está alto, o feijão está caro, o azeite ainda mais, o café mais ainda. Olha, está difícil, antes eu comprava, enchia o carrinho, agora não consigo encher. Quer dizer, a pessoa trouxe uma mágoa, trouxe uma angústia. Muito que a gente fala assim, isso mesmo, o governo aqui. Aí começa, sabe, a aumentar a ladainha. Diga assim, isso é falta de amor. Por que é falta de amor? Porque existe corrupção. Porque as pessoas são egoístas. Porque as pessoas são gananciosas. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não deu um minuto. Você lançou a semente. Você é evangélico? Sou. Que igreja você é? Sou da igreja de Jundiaí, igreja bíblica de Jundiaí. Igreja bíblica de Jundiaí? Onde fica? Fica na Taufo Alves, assim e tal. Dá referência, conecta, né? Olha, é assim que a gente ganha as pessoas para Cristo. Imagine se cada um de nós, um desafio aí para você orar, ganharmos uma pessoa durante um ano inteiro. Sabe o que isso significa? Significa que depois de um ano nós teremos o dobro de membros da igreja. Se fizermos isso outro ano, seremos o quê? O triplo de membros da igreja que tem hoje. Se fizermos isso mais outro ano, é o fator de multiplicação. Não parta do pressuposto que você não vai conseguir. Parta do seu pressuposto que você vai fazer a sua parte. Amém? Que Deus nos abençoe, sabendo que a mensagem do Evangelho sempre triunfará. Vencendo, vem Jesus. Vamos fazer uma oração, por gentileza. Feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e oremos. Senhor nosso Deus, quando nós olhamos para o registro da história da igreja primitiva, ó Deus, isso nos mostra a ação do Senhor, uma ação sobrenatural, uma resistência, persistência, perseverança, poder, ó Deus, que o Senhor dá aos teus filhos, aqueles que são proclamadores da palavra, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno, também, ó Pai, queremos reviver essa história em nossos dias.
Ó Deus, guardadas as devidas proporções, mas nos ajude, Senhor, a sermos proclamadores da Tua palavra a tempo e fora de tempo. A templo e fora de templo também. Ó Deus, que sejamos criativos, ó Deus, que sejamos perseverantes, que sejamos constantes. Ó Deus, que o Senhor nos use como instrumento em Tuas mãos. Não nos deixe, Senhor, partir para a eternidade estéreis espiritualmente, mas que venhamos gerar ovelhas do Senhor Jesus Cristo através do nosso testemunho e fazer discípulos do Senhor Jesus. Coloque pessoas, circunstâncias e nos dê, ó Pai, essa visão. A visão de em qualquer momento, em qualquer circunstância, seja em casa, seja de forma digital, seja de forma presencial, seja de forma vivencial, seja de forma também escritural e também de forma de proclamação verbal. Que tudo seja para o louvor sempre do Senhor, a glória do Senhor entre todos os povos, entre todas as famílias, para todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém.